Eclesiastes, capítulo 1, ou melhor, capítulo 11, versículo 1 e 2. Eclesiastes 11, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Mais uma vez, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Amém? Esse texto é um texto bem interessante, tem músicas a respeito dele, é um texto que está dentro das formas de linguagem que os judeus utilizavam, um texto poético. Quando a gente pensa na literatura hebraica, é uma literatura muito rica, tem as parábolas, tem símiles, tem comparações, tem alternância, é uma literatura realmente muito rica, e a gente vê muito disso, principalmente no texto de Jó, de Salmos, Eclesiastes, Provérbios, os outros textos, às vezes, até nos profetas, né, a gente também vê um pouco de parábolas, de comparação, e logicamente, esse texto de lançar o pão sobre as águas também tem um quê de ilustração, tem um quê de metáfora. Mas antes de falar propriamente dito, vamos pensar um pouquinho no que a gente viu até agora. A gente caminhou com um Salomão bastante crítico, bastante azedo com a vida dele, com seus ganhos, com tudo que ele estava percebendo. Talvez chegando no final da sua caminhada, chegando numa fase mais adulta da sua vida, ele começa a observar todas as coisas e não encontra sentido nelas. A gente propôs desde o começo dos estudos um tema geral de encontrando a felicidade. E Salomão não encontra felicidade no trabalho. Salomão não encontra felicidade no resultado do trabalho. Salomão não encontra felicidade nas riquezas, não encontra felicidade na saúde, não encontra felicidade na sexualidade, não encontra felicidade no casamento, ele não encontra felicidade na religião. Salomão estava, de certa forma, bastante perdido. Também falamos da causa raiz desse problema, que foi o desviar do coração de Salomão. Nada nesse mundo vai nos fazer felizes ou vai ter sentido à parte de Deus, distante de Deus. Uma pessoa com uma vida muito simples, ela tem muito mais felicidade, mais realização existencial, se ela estiver com Deus, do que uma pessoa como Salomão, que tinha tudo e era infeliz. Isso para nós é muito claro. Mas parece que chegando agora no final do livro, e esse livro não necessariamente seja da maneira que nós estamos lendo, talvez ele não tenha sido escrito desse jeito. Salomão escreveu milhares de provérbios, Salomão escreveu milhares de cânticos, de poemas, e algumas coisas foram transformadas em texto canônico. Mas vamos entender que estamos chegando no final, de fato, da narrativa dele e também da vida dele. Salomão inicia o capítulo 11 de uma maneira bem diferente. Ao invés de falar da vaidade, daquilo que incomodava ele, da inutilidade de chegar no final da vida podre de rico, com todas as coisas realizadas e sem estar em paz consigo e com seu Deus, Salomão, de alguma forma, via vaidade e inutilidade no acúmulo das riquezas. Ele mesmo foi um grande acumulador de riquezas. Ele agora fala em repartir. Ele fala em esperança. Ele ensina nesse momento que não vale a pena guardar as coisas, mas sim compartilhar, lançar o pão sobre as águas. É tempo de nós repartirmos, versículo 2, reparta com 7, reparta com 8. Aquele que guardou muito, aquele que tudo tinha no final da sua jornada, ele percebeu que tudo aquilo era de fato inútil. Vale a pena nós lançarmos não apenas o pão, mas aqui o que está por trás dessa fala do pão, de maneira poética, de maneira metafórica, é a semente. Você lançar a semente, você lançar aquilo que te sustenta. O pão pode ser o alimento mais simples, mais básico, mas pode ser outras coisas nas nossas vidas, que nós damos muito valor, de nós lançarmos adiante, sabendo que haverá uma colheita. Lança
o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Lança o teu pão. Até quando a gente fala de semente, desse processo de semeadura e colheita, principalmente na região de Israel, na região da Palestina, daquela geração, Antigo Testamento, você deve lembrar que, de fato, a região era absurdamente desértica. Hoje, Israel tem mais área verde do que tinha naquela época, porque a tecnologia, porque a evolução do pensamento humano fez de Israel uma terra muito produtiva. Primeiro, a terra era produtiva pelo simples fato que Deus abençoou. Lembra da promessa da terra que mana leite e mel? Era uma terra dentro de um contexto desértico. Você tem a Arábia Saudita, acima você tem a Síria, mais a leste você vai ter o Iraque, muito deserto naquele entorno. Para baixo, no sul, você tem o Egito, e tem um grande deserto entre Israel e o Egito, mas havia um oásis, que era a região de Israel. Mas mesmo este oásis era muito pequeno, porque quem tinha acesso às áreas mais produtivas? Os ricos, os nobres, inclusive como Salomão. Mas e as famílias? As famílias mais simples. Se você buscar na sua memória alguns eventos bíblicos, por exemplo, na época de Elias, você vai lembrar que Elias vai à casa de uma viúva, e a viúva estava ali preparando exatamente o quê? Quem lembra da história aí? O que a viúva estava fazendo? Estava fazendo uma última comida, ela tinha um resto de trigo, ela tinha um bocado de óleo, estava fazendo uma última comida para ela morrer. Ela e o filho dela. Por quê? Porque não tinha como armazenar as coisas como a gente tem hoje. Por mais simples e dificultosa que seja a nossa vida, quem tem um trabalho, a gente sabe que no Brasil muitas pessoas não têm essa oportunidade. Mas uma pessoa, por mais simples que seja a vida dela, ela tem na sua geladeira alguma coisa para amanhã. Ela tem alguma coisa no seu armário para amanhã. No Brasil tem mais de 15 milhões de pessoas que não têm. E é importante nós lembrarmos disso também, para exercer misericórdia. Mas no Antigo Testamento não tinha. Não tinha geladeira, não tinha como guardar as coisas. De novo, Salomão tinha celeiros, as famílias pobres não. Não tinha como guardar água para irrigar a terra. Você tinha água male para o seu consumo. Mas e para plantar e para colher? Israel tinha basicamente, até hoje inclusive, basicamente 2 períodos de chuva no ano. Não é igual em São Paulo, que a gente tem as 4 estações num dia. Você sai de manhã com frio, você chega no trabalho meio-dia, está morrendo de calor, à tarde volta a ter uma chuva, um frio, um vento, e à noite você está na geada. Não. Israel tem chuva 2 vezes por ano e só. O período de março e abril, na entrada da colheita, e o período do final do ano, outubro e novembro. E são períodos curtos. E as famílias precisavam administrar muito bem o pão. Eis a questão. Salomão está dizendo uma coisa absurdamente inédita do que ele falou até agora no seu livro. Porque ele falou de construções, ele falou de realizações, ele falou de vaidades. Agora ele está dizendo o seguinte: você que só tem esse pão, e você não tem outro, você não tem outra oportunidade, você que só tem isso, Deus está pedindo isso para você. Talvez na cabeça de Salomão, pelo menos na minha, me chama a atenção a relação de Abraão e Isaac. Quando Deus diz assim: pega o teu filho, pega aquilo que você mais ama. E o texto é cruel, né? Quando você lê aquele texto de Gênesis, é um texto cruel. E Deus vai falando assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Então, vai até aquela terra, vai até Moriá, e oferece Isaac em sacrifício. O teu único filho, o filho a quem você ama. O texto é bem detalhado. Não pediu só Isaac, pediu aquele que era o amado. E Salomão aqui está dizendo assim: pega o teu único pão e lança ele sobre as águas. E dado momento a gente precisa tomar algumas decisões, querido. E parece que Salomão, no final da sua caminhada, encontra a felicidade, não apenas no reter as coisas, mas Salomão encontra a felicidade no repartir. Salomão encontra uma alegria, que tudo que ele teve em mãos não foi suficiente. Queridos, quanto tem sido a nossa alegria no repartir? Porque tem muita gente que, como o personagem ali do tio Patinhas, da história em quadrinho,
vai morrer em cima de determinadas coisas e não se alegra com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, e não reparte com aquilo que tem com as pessoas. E Jesus vai dizer, e é interessante que esse texto não está escrito, mas Paulo disse que foi Jesus que disse, mas você não encontra isso em nenhum dos 4 evangelhos. E Paulo disse assim: como declara o Senhor, melhor coisa é dar do que receber. Passa mais um aí para a gente. Uma primeira coisa, porque quando a gente fala em repartir, muita gente já se fecha, ainda mais dentro de contexto cultico, religioso, porque as pessoas acham que a gente fala de repartir apenas dinheiro. E, querido, vamos ser muito sinceros, a coisa mais fácil de dar é dinheiro. É a coisa mais simples. Para quem trabalha, para quem tem um rendimento mensal, a coisa mais simples é separar parte do seu valor e dar, e repartir, e ser fiel no dízimo e oferta. E a gente não consegue ser fiel na coisa mais simples, na que vale menos, que é dinheiro. O que dirá nas outras coisas? Nós não somos fiéis nos dízimos, não somos fiéis nas ofertas. Então a gente não vai ser fiel nas outras coisas. O que é mais fácil? Num culto, inclusive domingo vai ser culto de missões, a gente chegar num culto de missões e fazer uma oferta, vir aqui na frente, para quem trabalha, separar um valor, eu vou dar isso daqui, eu vou dar esse X de oferta para missões. O que é mais fácil? Você dar esse X para oferta de missões, ou você ir a algum campo missionário? O que é mais fácil? Você dar um valor que vai ser revertido para tradução, publicação, impressão, distribuição de Bíblia, ou você passar anos com dicionários na mão, da língua grega, da língua hebraica, traduzindo o texto para alguém? O que é mais fácil? Dar dinheiro é sempre mais fácil. E nem isso a gente faz. Como é que a gente quer fazer as outras coisas? A gente é mínimo naquilo que é mais fácil. Jamais seremos abundantes naquilo que é mais difícil. Foste fiel no pouco, e não temos sido. Sobre o muito te colocarei. Isso é uma ilusão para aquele que não tem sido fiel. Quando Salomão diz para lançarmos o pão, lançarmos a semente, e parece uma fala assim meio lógica para a gente que não entende nada de agricultura, mas pensando no contexto palestino tem muito a ver. Porque como eles só tinham chuvas 2 vezes por ano, o que acontece nos outros 10 meses? A terra está como? A terra está seca, a terra está árida, a terra está rachada. Eu tenho que plantar antes nessa terra, para que depois que vier a chuva ela frutifique? Não. Se você plantar na terra morta, a semente vai morrer. Lembra da parábola do semeador? Você tem 4 tipos de terreno. Tem aquela semente que cai pelo caminho, tem a semente que cai entre as pedras, tem a semente que é sufocada pelos espinhos, e tem uma semente que cai na terra boa. A terra boa, ela precisa estar úmida, ela precisa já estar trabalhada. Então, na verdade, o palestino dessa região e desta época, ele planta na terra molhada. É quando chove que ele começa a plantar, e não quando está seco. Então ele lança a semente dele mesmo sobre a terra molhada, sobre a terra úmida, para que essa semente possa, de alguma forma, frutificar. E quem lança a semente, querido, lança na esperança de que vai colher. Nós precisamos partilhar a esperança que nós temos em Cristo Jesus, o Senhor, porque nós temos plantado coisas no terreno do Senhor. Amém? Você tem plantado coisas no terreno do Senhor? Você tem plantado coisas na terra fértil? Quem planta, colhe. E o texto bíblico vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma, me ajudem, para uma viva esperança. Nós precisamos partilhar a nossa esperança de maneira viva. Eu não posso plantar na terra antes da chuva. Eu não posso plantar na terra morta. Eu não posso plantar na terra rachada. Eu preciso plantar numa terra boa. E a terra que nós somos convidados a plantar, a desenvolver a nossa esperança, é a terra farta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, nós precisamos voltar a viver uma vida esperança. Nós precisamos voltar. Quem lança semente, lança na esperança de colher. Quem lança semente tem um sonho.
Quem lança semente já está vendo o terreno, já está vendo o campo completamente pronto para a colheita. Em dado momento, o Senhor Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: observem os campos, eles estão prontos? Me ajudem. Os irmãos estão ruins de texto assim, fala sério. Eles estão prontos para a colheita. A gente tem um problema com esse texto. Eu ouvi uma pregação alguns anos atrás e aquilo marcou profundamente a minha vida diante desse texto. A gente sempre acha que nós somos chamados para semear, quando na verdade nós somos chamados para colher. Um planta, o outro colhe. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Quem é o semeador? Me ajudem? É o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. E nós estamos muitas vezes preocupados com o tipo de semente, estamos preocupados com uma situação ou outra, de novo, casamento, de novo, relação pais e filhos, filhos e pais. E querido, você não foi chamado para semear, porque essa semente já foi lançada pelo próprio Deus. A gente precisa agora, com autoridade, começar a colher os frutos em nome de Jesus. Nós precisamos acreditar. Às vezes o fruto, ele está escondido na névoa. Dependendo do tipo de clima, dependendo da região, ele pode estar escondido, até debaixo da neve. Nós tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de conhecer a região de Aracaju, agora em julho, e nenhuma pretensão de fazer os irmãos passarem raiva, ficar com inveja, mas que lugar bonito, hein? Jesus amado. E nós fizemos um passeio numa daquelas dunas, e havia um lugar alto. E aquela duna, o guia turístico estava explicando que ela muda de tamanho durante o ano por causa do vento. As areias vão e vêm, são levadas. E havia um cajueiro que ele falou que tinha mais de 8 metros de altura, que era onde nós estávamos, na parte alta daquela duna. E dava para ver a ponta, a copa da árvore. 8 metros debaixo da areia. E tinha caju lá em cima. Você acredita num negócio desse? Querido, às vezes você está olhando para uma situação e você está vendo como a gente estava vendo ali, mas está coberto de areia. Mas Deus está mandando você ir lá colher, porque Ele já deu fruto. Nós precisamos renovar a nossa esperança e precisamos partilhar essa esperança. Dizer para as pessoas que sim, tudo é possível ao que crê. A nossa fé precisa de novo gerar vida em nós e precisa gerar vida nos outros em nome de Jesus. Quando Jesus passava, coisas aconteciam. Quando Paulo passava, coisas aconteciam. E quando nós passarmos pela vida das pessoas, coisas precisam acontecer. Porque a nossa esperança é viva. Nós precisamos voltar a partilhar disso. Mas nós precisamos acreditar nisso, querido. Nós precisamos, lance a tua semente sobre as águas, lance a tua semente de fé, lance a tua semente de fé sobre as águas, porque o terreno já está pronto para a colheita em nome de Jesus. Passa mais uma outra coisa importante de partilharmos, além da esperança, é a fé, que são coisas diferentes. Alguém consegue me ajudar e me explicar a diferença entre esperança e fé? Na sua opinião, o que significa? A esperança a gente tem naquilo que a gente vê, e a fé é naquilo que a gente não vê. Muito bom, a esperança é naquilo que a gente vê. Então você senta na mesa para almoçar, e você está vendo ali a sua mãe, o seu cônjuge, alguém preparando o almoço. Você está na esperança que aquele rango vai sair, você está desesperado. Chegou da escola, chegou do trabalho, está morrendo de fome. Você está na esperança que aquilo vai ficar pronto antes de você sucumbir à sua fome. Você tem uma esperança de algo que você está vendo. Quando eu era criança, ia passar férias na casa de um casal de tios muito queridos meus, a minha tia fazia a gente orar sempre com um prato vazio. Então ela montava a mesa, os pratos vazios, depois ela trazia as panelas. E ela fazia a gente orar sempre com um prato vazio, porque ela disse que não tinha exercício de fé orar olhando para as panelas cheias. E é verdade. Esperança
existe em cima de coisas que nós vemos, em cima de coisas que já aconteceram, em cima da lógica racional. Agora a fé é a certeza, a convicção, a garantia daquilo que não se vê. A gente precisa voltar a partilhar a fé no impossível, em nome de Jesus. É uma igreja da nossa geração absurdamente autoexplicativa. Tudo a gente explica, tudo a gente planilha, tudo a gente faz racionalmente. E a gente coloca de fora a ação sobrenatural de Deus. E nós precisamos voltar a ter fé no impossível. Pensa nesse menino, na simplicidade dele. Porque Jesus lança o desafio para os mais velhos, Jesus lança o desafio para os seus discípulos, que já tinham visto Jesus, por exemplo, transformar a água em vinho. Já tinham visto Jesus dar curas inúmeras a pessoas. Imaginar que Jesus poderia fazer alguma coisa nova no meio de uma multidão faminta não era de toda uma novidade, porque eles já tinham visto algumas coisas. Aquele menino não. E quando Jesus lançou, dai-lhe voz de comer, Filipe vai dizer assim, Senhor, mas o que seria 200 denários, 200 dinheiro para alimentar todas essas pessoas? Isso que nós não temos. E se nós tivéssemos, 200 não daria nem para dar um pedaço para cada um. E Jesus falou assim, vão vocês, deem a eles de comer. E daqui a pouco aparece alguém assim e diz assim, tem um menino aqui. E eu fico imaginando, Pedro não tinha levado nada para comer? André não tinha levado nada? João, Tiago, Bartolomeu, Filipe, Tomé, ninguém tinha levado nada. Levi, Mateus, ninguém tinha levado nada para comer? Ou será que o que eles tinham era só para eles? Mas houve um menino que disse, Senhor, está aqui, o que eu tenho eu te dou. E quando nós temos fé que Deus faz o impossível com o que nós temos, coisas fantásticas acontecem. E Deus chega para Moisés e Moisés diz, eu não vou lá, a minha fala é pesada, eu sou apenas um homem, eu isso, eu aquilo, eu não tenho força, eu não tenho poder, com que eu enfrentarei Faraó? Aí acho que Deus está olhando assim, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, um olhando para a cara do outro, o outro olhando para a cara do um, o que a gente faz com esse nó cego, né? Aí Deus fala, Moisés, o que você tem na mão, Moisés? E Moisés, eu tenho só um pedaço de pau, eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Pois bem, Moisés, com essa vara, você vai destronar Faraó. Com essa vara de pastor, você vai colocar de joelho o maior império da sociedade conhecida até então. O que você tem na sua mão hoje, querido? O que você tem na sua mão? Tem gente que tem um dedo médio bem esticado, apontado, de maneira muito mal educada para as pessoas. Tem gente que tem a mão da preguiça, tem gente que tem a mão da ira, da raiva, mas tem gente que tem mão aberta para o louvor, para a adoração, para o servir ao Senhor. O que você tem nas suas mãos hoje? Pela fé, coloque diante de Deus, e Deus fará o impossível. Nós precisamos voltar a repartir, em nome do Senhor Jesus, a nossa fé. Passa mais um aí. E o que dizer, querido, da graça? Parece que Salomão não tinha encontrado essas coisas. O texto não sugere que ele dividiu as coisas dele. Lembrando que nós já passamos por 1 Reis, capítulo 11 e 12, quando a geração que vem depois de Salomão fala que Salomão foi muito cruel na cobrança de impostos, que Salomão foi muito injusto, que Salomão asseverou, Salomão enriqueceu e o povo empobreceu. Então não parece que Salomão terminou a sua vida dividindo. Não parece que Salomão partilhou da graça que ele recebeu. E por isso o reino foi dividido, logo depois dele. Uma vez que você e eu não partilhamos o que Deus nos dá, Deus vem e partilha. Salomão tinha todo um reino que poderia prosperar a vida de todos, não apenas a dele. Ele não fez. Deus fez por ele. Querido, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que você acha que são inexplicáveis, mas são tão explicáveis. Porque Deus tem pedido, Deus tem orientado, Deus tem te dado
saúde, tempo, intelectualidade, dons, talentos, recursos humanos. Mas você não reparte. Você não divide. Você não doa. Você não abre a mão. Pode ser que Deus faça como fez com Salomão, e ele pegue as suas coisas e ele mesmo divida, para que o nome dele seja honrado. Essa fala do texto de Atos, ela é muito, muito, muito significativa. De novo, Paulo cita isso, e a gente não acha esse texto no Novo Testamento, essa fala de Jesus. Então foi uma fala muito particular do Senhor Jesus, que Paulo captou. Em tudo, tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso socorrer, é preciso o quê? Socorrer os necessitados. Um fariseu, tipo eu, assim, tipo você, quis meter o louco em Jesus, né, o famoso 171, né? Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do samaritano. Alguém não conhece a parábola? Todos conhecem. De maneira bem resumida, samaritano era o povo não aceito, era gentinha, gentalha, na linguagem do Kiko, do Chaves, gentalha para o judeu, era o povo desprezado. Mas quando houve uma necessidade de alguém que estava vindo de Jerusalém e sofreu um assalto, os religiosos, tanto o sacerdote quanto o levita, passaram a largo, porque eles tinham mais o que fazer. De repente eles tinham até o sacrifício, de repente estavam indo para o culto, ou voltando do culto, e não tiveram tempo para exercer misericórdia. E o picareta, assim como eu e você, perguntou para o Senhor, mas quem é o meu próximo? E Jesus, deixa eu te explicar. E passou um samaritano, e acolheu aquela pessoa, desceu do seu cavalo, primeiro cuidou dos ferimentos dele, colocou o ferido em cima do seu cavalo, levou para uma estalagem, pagou pela estadia, deu dinheiro adiantado e disse que quando voltasse, saberia da situação. E a Jesus devolve a pergunta, quem é o próximo dele? A primeira pergunta é, quem é o meu próximo? A pergunta que Jesus faz é outra. Quem está próximo de você? Para muitos, a pessoa mais próxima é o pai e a mãe. E eu canso de dizer isso daqui. Eu faço alguns velórios com mais dor do que outros. E a gente vai continuar fazendo velório de gente nova, de adolescente, de jovens. Porque a Bíblia diz, honra teu pai, para quê? Se prolongue os seus dias. Os estudos sociais vão dizer sobre a violência na rua, sobre a violência doméstica, sobre a violência da polícia, sobre as brigas nos bares, a violência no trânsito que mata os jovens. A palavra de Deus diz que tudo isso tem relação com rebeldia em casa. Gente que troca de celular, que troca de tênis, 1, 2, 3 vezes por ano, dá R$1 em casa, não lava uma louça, não cuida do quarto, e quer discutir política, quer discutir religião, vai discutir o inferno, querido, e você vai discutir já direto com o capeta, vai ser uma conversa assim, já olho no olho, porque vai viver pouco e vai morrer cedo. E eu não falo isso com alegria, mas também não posso deixar de falar, porque a Bíblia diz que nós precisamos honrar os nossos mais velhos. Querido, a melhor coisa é dar do que receber. E nós não temos cumprido, a gente precisa partilhar a graça que nós temos recebido. E graça não é só a salvação. De novo, o tempo, a saúde, os recursos intelectuais, os recursos morais, é partilhar, é sentar com alguém para chorar junto, é abraçar alguém na necessidade, é estender a mão, também é pôr a mão no bolso. Também é pôr a mão no bolso. E tem muita gente generosa nessa igreja, e eu louvo a Deus. Tem muita gente generosa nessa igreja. A gente estala o dedo quando precisa de uma situação e rapidamente se levantam jovens, homens, mulheres, e surge fogão não sei da onde, surge micro-ondas não sei da onde, e surge guarda-roupa, e surge cama, e a gente já montou inúmeras casas aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E acontece mesmo. O que me entristece é quando algumas pessoas falam assim, ai pastor, eu nem fiquei sabendo, mas não vai ficar sabendo mesmo. Porque tem a ver com quem procura.
Quem procura acha, inclusive pessoas para abençoar. E não precisa nem ser só da igreja. Tem na sua família, tem na sua vizinhança, tem na sua esquina. Não precisa passar tudo pela igreja. Você pode, você deve repartir a graça que você recebe de Cristo Jesus. Para terminar, lança o teu pão, lança a tua semente, lança sobre as águas porque você vai colher. É certeza, é garantido. Divide com 7, divide com 8. Depende, né? Por exemplo, você vai festa de crente, né? Você sabe que a comida, né? Os exemplos culinários na Bíblia são muito interessantes, né? Aqui está falando de lançar pão, tem a ver com comida, né? Adão e Eva, o primeiro pecado da humanidade é desobediência, mas está relacionado com comida. Jesus, antes de se entregar em sacrifício por nós, ele se reúne com os seus discípulos e faz o quê? Jejum? Não, Jesus faz um baita de um churrasco, né? Que a ceia do povo judeu não é o nosso cálice e o pão. Na verdade, era o cordeiro imolado, tinha carne, tinha pães, tinha molhos amargos, etc. e tal, mas era uma baita janta. Se Jesus não comesse o suficiente, ele não aguentaria a dor física que ele teve que suportar durante quase 12, 15 horas de tortura e morte. O que mais? Eventos. Daniel, quando vai para a Babilônia, qual é a crise de fé de Daniel? Onde que Daniel estava sendo provado? Na comida. Os manjares do rei da Babilônia, que de alguma forma significavam. Então, comida é uma coisa importante. É importante nós convidarmos uns aos outros aí para comer, né? Isso é uma coisa muito importante. Aí você vai fazer uma festinha, principalmente com os adolescentes, com os jovens, apesar que a gente manda bem também, né, Éder? Cuidado, que esse negócio de dividir com 7, com 8 não vai dar. Põe um pouco mais de molho na carne ali, na carne louca, corta a salsicha mais algumas vezes para fazer o cachorro quente, se não para 7, para 8. Se tiver eu, o Éder, e o Jairzinho, já não cabe mais os 8. Só nós 3 já garante, né? Mas a gente reparte não apenas as alegrias. O texto bíblico vai dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Amém? Mas também devemos chorar com os que choram. E nós somos convidados a participarmos da dor também, do sofrimento de Cristo Jesus. Querido, quem não tem identidade com a morte de Cristo, jamais vai ter identidade com a sua ressurreição. Nós precisamos ter identidade, precisamos de alguma forma partilhar o fardo, a dor da igreja de Cristo. Você imagina como está a situação hoje dos cristãos lá na Ucrânia? Você imagina como está hoje a situação dos cristãos lá na Rússia? Você imagina como está a situação dos cristãos aqui pertinho, lá em alguns morros no Rio de Janeiro? No sertão, no Jequitinhonha, na Colômbia, em países diversos ali da África, principalmente a África Central. Você imagina como está a situação dos nossos irmãos lá na Coreia do Norte, que a gente não sabe nada, não tem notícia nenhuma. Você se importa com esse tipo de coisa? Você pesquisa, você coloca nas suas orações. Mas esses irmãos estão longe dos irmãos aqui perto, os irmãos dessa igreja, gente que perdeu ente querido, gente que perdeu emprego, gente que teve resultado positivo para doenças complicadas, gente que está em tratamento disso, daquilo outro, gente que está gastando aí 400, 500, 600 pau só de remédio. Você tem ideia desse tipo de coisa? Se nós não nos associarmos com o sofrimento da igreja de Cristo, não nos associaremos, não partilharemos da ressurreição, pois o que para eles é prova evidente de perdição, tortura, aprisionamento, morte na cruz, o que para eles, os de fora, é prova de perdição. Mas que religião é essa? Que fé é essa? Que o herói principal deles morre crucificado, pelado, sendo enxovalhado, ridicularizado, blasfemado. Para os de fora aquilo é perdição, mas para vocês, a cruz, a dor, o sofrimento, o martírio, é sinal de salvação. Isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de... querido,
Tem uns textos complicados para pregar na teologia da prosperidade, né? Apesar que o pessoal dá uns nó na Bíblia que só Jesus na causa, né? Mas nós não recebemos a graça de multiplicar os carros, as bolsas, os tênis, os sapatos, as empresas. Talvez alguns sim, e com propósito. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para sofrer por Cristo Jesus, o Senhor. Nós precisamos lançar o nosso pão e a nossa semente também sobre o sofrimento. Nesse caso, a colheita não é colheita de dor, mas é colheita de ressurreição. E é garantido, se com Cristo sofrermos, com Ele também seremos glorificados. Porque, Romanos capítulo 8, porque Deus não nos deu espírito de escravidão, mas Ele nos deu um espírito que clama Abba Pai, espírito de adoção. E somos filhos. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E é certo, se com Ele sofremos, com Ele também nós seremos glorificados, nós seremos ressuscitados, nós estaremos em glória. Não abra mão. Não abra mão das dores do tempo presente. E esse mesmo texto, no versículo 17 ou 18, Paulo vai dizer o seguinte: porque eu tenho por certo, para mim, eu tenho por certo, que o sofrimento do tempo presente nem se compara à glória que há de ser manifestada em nós em Cristo Jesus. Não abra mão, querido, da esperança, da fé, da graça, mas também não abra mão do sofrimento. Partilhe, participe das dores dos seus irmãos. Participe. Como é que tem um irmão dentro da igreja que está passando? É teu irmão. É o mesmo sangue. O sangue de Cristo. É o mesmo sangue. Como é que tem um irmão passando por isso, por aquilo outro, e você é indiferente? Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. A gente olha para essa mensagem a partir do que a gente conhece do final da vida de Salomão, e parece que Salomão não reagiu. Ele muda o tom do texto dele. Ele para de falar do acúmulo, da vaidade, da inutilidade, e ele fala da partilha, mas ele mesmo não partilhou. Querido, dividir, compartilhar alguma coisa não pode ser acidental. Na hora que você faz um apelo, tipo esse que eu estou fazendo agora, e você fica sensibilizado e vai pôr a mão no bolso para ver se tem algum trocado. Não é isso, não é isso. Tem que fazer parte do teu orçamento, da tua estrutura. Bom, isso daqui é para mim, isso daqui é para o próximo. Isso daqui é para partilhar, começando pela tua casa. Não tem sentido nenhum. Tem gente que é solidário com os de fora e não cuida de um tio, de uma tia, de um avô, de um pai, de uma mãe. Tem sentido nenhum isso, querido. Tem sentido nenhum dar dízimo na igreja e ser mesquinho dentro de casa. Isso é uma sem vergonhice. E o teu dinheiro até ajuda a pagar alguma conta de água ou de luz, mas não é um dinheiro abençoado. Não se multiplica na casa do Senhor. Você precisa cuidar dos teus, cuidar do pai, cuidar da mãe, do avô, da avó, cuidar dos tios. Você precisa abençoar pessoas. Você precisa ser solidário. Por que será que tem tanta gente miserável no Brasil? A primeira resposta vai ser a corrupção e a incompetência do governo. Legal, e a próxima? Também, querido, para que nós exerçamos misericórdia. Nós precisamos exercer misericórdia. Quem é meu próximo? Não, filho, você é próximo de quem? Essa é a pergunta. Divida graça, divida amor, compartilhe misericórdia, mas também compartilhe valores humanos. Porque, querido, vai ficar. Esses valores vão ficar. Salomão, da maneira mais cruel, chegou no final da sua vida e chegou nessa conclusão, que tudo era vaidade. Para encerrar, você deve ter visto a reportagem que passou uns dias atrás, de uma senhora, sozinha, que tinha mais de 5 milhões em dinheiro, um valor absurdo em casa, um valor alto no banco, mais de 30 casas, e estava sendo mantida em cárcere privado, por 2 ex-inquilinos dela, a mulher já idosa, com todo aquele recurso parado.
e acabou caindo na mão de bandidos. Será que ela viveu aquele dinheiro? Será que ela curtiu? Será que ela viajou? Será que ela comeu bem? Será que ela compartilhou? Querido, quando Deus põe a mesa para nós, a mesa é para ser compartilhada. O Pai é nosso na oração, mas o pão é nosso também. Nós precisamos compartilhar. O Senhor não preparou uma mesa para você, farta, para você comer sozinho. Se Ele te deu uma educação que outros não têm, divida a sua educação. Se Deus te deu uma saúde, uma força física que outros não têm, divida o seu braço, o seu ombro. Se Deus te deu recursos humanos que outros não têm, compartilhe em nome de Jesus. Glorifique a Deus também, lançando o teu pão sobre as águas.